os chargistas, eu acredito, nós somos espectadores tanto quanto um leitor comum, né? Porque a gente está observando tudo, só que a gente tenta cavar um pouco mais fundo, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui no debate Um Brasil no Divã. Nós estamos na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, que é a grande apoiadora do Um Brasil. Acredito que a maioria de vocês aqui conhece o Um Brasil, mas para aqueles que não conhecem, vale traçar um rápido retrospecto do que é todo este trabalho. O Um Brasil é uma plataforma de conteúdo multimídia que teve início em 2014, composto por entrevistas, debates e uma série de documentários sobre grandes questões do nosso país. O Brasil já ouviu centenas de pessoas, entre economistas, sociólogos, historiadores e escritores, sempre procurando extrair um pouco das perspectivas de cada um sobre o Brasil. O conteúdo é diverso, assim como vai ser esse debate hoje. E eu convido todos a acessar o novo site do Brasil, que acaba de ser lançado para conhecer um pouco melhor o grande acervo. Lembrando que o Brasil está presente em todas as mídias sociais, Facebook e Instagram, no canal @umbrasil. Hoje nós temos a honra de reunir aqui três grandes artistas nacionais. São eles Adão Ito Rusgaray, Caco Galhardo e Jean Galvão. Não nessa ordem, né? Aqui está o Caco, aqui o Adão e ali o Jean. Quer trocar? Não, tá bom assim. Deu para entender. Desde 2016, eles colaboram com o Brasil, traduzindo com leveza, humor e, claro, ironia, parte do conteúdo produzido por toda a nossa equipe. Adão é cartunista, o Adão está aqui no meio, ilustrador e artista plástico, brasileiro, como eu disse, só que vive na Argentina, tem trabalhos publicados pela Folha de São Paulo, o Le Monde, o Um Brasil, além de mais de 20 livros em vários idiomas. E tem se dedicado a artes plásticas agora também. Esqueci de alguma coisa, Adão? Não, acho que tá tudo certo. O resto é meio impublicável. Tá certo, resumidamente está aqui. O Jean Galvão, que está ali na ponta, é cartunista há 26 anos, já foi premiado no Salão Internacional de Piracicaba, conquistou 3 prêmios Vladimir Herzog, um dos maiores prêmios de direitos humanos do jornalismo. Seus trabalhos estão em periódicos como a revista Veja, Super Interessante, Playboy, Nova Escola, Folha de São Paulo, entre vários outros. Esqueci de alguma coisa? E Um Brasil. E Um Brasil também. E o Caco Galhardo, que além de cartunista, é roteirista, publica diariamente as tiras na Folha e colabora para publicações como a Piauí, The Economist, também escreve para o teatro. Já tem 3 peças de teatro montadas e além de teatro você também escreve para televisão, né? Pra TV. O Adão já teve as tirinhas dele na televisão, mas não foi ele que escreveu e as suas tirinhas você mesmo roteirizou. Sim. Para começar a conversa, eu já disse que os 3 são cartunistas da Folha, mas aqui no Brasil vocês são chargistas. Tem diferença isso? Explica um pouquinho, Caco, qual que é esse trabalho e o que é que muda do trabalho de tirinha para o trabalho de chargista aqui. A charge, geralmente, né, ela tem essa relação com o tempo, né? Ela trata daquele assunto da semana, né? E geralmente de fundo político. O cartoon, ele tem o mesmo formato que a charge, mas ele já trata de questões, vamos dizer assim, mais atemporais. Ele pode tratar de casamento, de relacionamentos, né? As tiras, né? Eu não vou ficar dando aula aqui Não, eu não sabia, ainda bem que você está falando. Mas tem essa diferença de... Eu não lembrava disso. A charge, ela tem esse enfoque político. Hoje, a gente deu um preview aqui, né, desse debate, porque eu e o Adão, a gente foi lá na CBN dar uma entrevista de rádio, e a gente falou, a gente não a gente fez muito pouco trabalho de charge, ao contrário do Jean,
que é um chargista político, né? Está todo dia lá na Folha, eu e o Adão, a gente ainda está tentando entender o que a gente está fazendo aqui. Né? Eu faço cartoon, né, sobre coisas inúteis, tipo relacionamento, casamento, sexo, essas coisas. E deveria começar a fazer coisas sobre política e tal. Né? O único chargista aqui, de verdade, é o Jean. Explica o que é a charge, vai, Jean. Então, Jean, ensina para eles e para a gente, vai. A charge, acho que o maior mercado, talvez, para cartunista no Brasil, ele tem muito da charge por causa dos jornais trabalharem com o assunto, e a gente faz em cima do assunto. Mas todo cartunista, eu acredito que saiba fazer uma tira, um cartoon, uma charge, porque a linguagem é a mesma, o desenho é o humor, né? Então, a charge política, a política ou a notícia, é a pauta que a gente vai usar para fazer aquele cartoon, aquela ideia. Mas são parecidos os trabalhos. Eu também já fiz bastante tira, fiz tira infantil para Recreio muito tempo. Então são parecidos, o que muda um pouco é o tema, né? A charge, se ela for entrar numa coletânea daqui a um tempo em um livro, ela vai precisar ser contextualizada. Isso aqui era tal cara, acontecia tal coisa. Enquanto que o cartoon, a tira, ela pode ser lida daqui a um tempo e ser entendida, né? Ô, Jean, mas você falou do humor, só que particularmente no Brasil, que debateu os temas do país, né? Eu revi algumas charges que vocês escreveram, e uma coisa que me chamou a atenção é isso, porque eu também achava que o universo do chargista, do cartunista, era humor, talvez porque a gente conhece mais o que vocês publicam nos jornais. E eu tenho coisas, por exemplo, até separei aqui uma charge sua, em que o texto é: de cada 2 crianças que entram na escola, uma conclui o ensino médio. Eu não ri e a sua intenção não foi fazer ninguém rir. Não. De alguma forma, você já tinha trabalhado com charges que não fossem tão engraçadas, ou tem assunto do Brasil que realmente não dá para brincar porque a situação do país nos últimos anos, principalmente 2016 e 2017, que foi o ano em que vocês mergulharam, não permitiu só piada? O interessante de fazer a charge para o Brasil, porque a gente vê as entrevistas, então a gente se pauta pelo que o entrevistado diz, pelas perguntas que são feitas. E tem determinados assuntos que a charge lida em que não necessariamente vai precisar usar humor, mas o chargista vai precisar ter uma sacada para passar aquela ideia. Nesse caso que ele citou a charge, eu usei um caderno, então de cada 2 alunos um conclui, então eles estão subindo aquelas linhas dos cadernos assim, quando eles começam. Na segunda cena, um está na última linha do caderno e o outro está parado ali. Então eu usei aquelas linhas como degraus, assim, como se fosse uma escada, né? E um ficou ali no meio. Então é uma forma de passar com desenho uma coisa que é triste, né? Então não tem humor realmente ali. Você sabia que não ia ter humor ali? Ou você chegou Não, a ter já uma sabia. crise? Não, quando eu pego o tema, até porque existem assuntos muito delicados que às vezes acontecem, que não dá para usar humor. Você tem que usar, você passa a ideia com sensibilidade, usando o desenho. Né? Então, mas tem coisas que você usa o humor, mas por trás daquele humor ainda tem a crítica. Que não é sempre para rir, na verdade. Não é né? sempre Claro, para rir. Principalmente, tem muitas charges de cartunistas mais antigos, assim, que tem umas coisas bem fortes, assim, tem umas que são de humor, tem umas que ridicularizam o poder, e tem outras que tem humor pelo humor. Às vezes você quer fazer alguma coisa do trânsito, dá para fazer também, né? Então, é uma forma de trabalhar, como você vai trabalhar o tema, né? E tem que ter o bom senso do que eu vou fazer agora, né? Fala, Caco. No geral é assim, né? Você vai pensar numa ideia engraçada, aí você fica 2 horas, aí não vem, você fala, bom, então vamos tentar fazer uma coisa mais poética. Buscar outra via, assim. Porque 2 horas depois você já está triste. 2 horas depois você fala, não sai aqui. Eu eu acho mais 3 horas depois você procura um cartunista lá na Indonésia, copia a ideia dele e pronto. Tem que ser copiar, sempre plagiar alguém que está bem longe, né? Mas fazer o mais poético, ou mais que você não usa humor, é mais difícil. Porque o humor tem umas ferramentinhas que a gente usa, que a gente está acostumado, né? E às vezes o que acontece hoje também, as pessoas elas estão muito pouco educadas com relação a interpretar uma imagem. Assim como muita gente não entende um texto irônico, né? Às vezes a pessoa escreve alguma coisa irônica, ela põe entre parênteses, é ironia.
né? Então a imagem também, às vezes você passou alguma coisa, mas ela entendeu uma outra, isso está bem complicado agora. Bom, nessa fase de mensagem a gente vive um pouco um drama que, não sei se foi um drama de vocês, mas a gente manda uma mensagem, a pessoa recebe aquilo com ódio, você escreveu com doçura. É, Tal. por isso tem os Vocês já emojis foram agora. reféns dessas confusões, não? Eu imagino que isso acontece aqui, até com as nossas charges aqui no Brasil, de ter comentário falando assim, taxando aquela charge de nazista, de fascista, e um outro comentário embaixo falando assim que isso é um bando de comunista, de esquerda, né? Porque você está tratando de um assunto que é poder público e as pessoas Entendem o que enxergam querem, né? isso de formas mais distintas, né? Você passou um recado ali, mas a gente está vivendo esse momento, né? Sim, Essa sim. polarização máxima que um mesmo conteúdo ele é visto de maneiras completamente diferentes. Na internet, assim, eu quando posto algo ali meio limítrofe, assim, bastam 3 comentários para o negócio cair, assim, para, tipo, baixaria total, né? Que você não tem cérebro, você é um asno, né? Sim. Decrépito mental e tal. Aí vai, assim, até, e depois sempre vem algum familiar, né? Eu tenho lá os familiares nazistas. Mas você pode... E familiar é ruim, porque é difícil você bloquear, né? Ou às vezes é a grande oportunidade que você tem para bloquear, né? O Não, é que Caco quando tem herança no meio. não dá. Mas, Caco, você está usando isso como inspiração para escrever exatamente, né? Essa relação com a internet, com as redes e tal. Sim, essa semana estou fazendo umas tiras tratando sobre esse tema. Esse momento, né, essa superpolarização que a gente tem. Então, a gente trata de assuntos... a gente, aqui no Brasil, a gente vê, né, a gente assiste às entrevistas. E é engraçado, né, porque o Adão estava falando um pouco disso, da história, da charge no Brasil. A gente tem uma tradição incrível, né, de Pasquim, e até antes disso, né, de charge política dentro da imprensa. Milor, Ziraldo, assim, um atrás do outro, assim, um Jaguar. Numa época em que aquela mensagem, ela estava do lado bom e tinha o Darth Vader ali. Era muito claro aquilo naquela época, né? Você ter essa produção de charge onde você está mais complexo. Você está do lado certo. Não tinha um chargista do lado da ditadura, né? Não tinha. E isso funcionou durante o tempo. Agora, o que acontece? A gente tem uma mesa aqui, né? Que não é uma mesa, na verdade. Mas eu e o Adão, a gente estava falando hoje, a gente não é nem esquerda nem direita, a gente é crítico. Então você tem um cartunista ou um chargista que estava botando um material sem ter sem querer passar uma mensagem. Eu sou isentão caviar, né? Não, mas então caviar. Quando eu fui morar na Argentina, eu cheguei lá em 2006. Eu achei muito estranho a sociedade argentina, porque existia uma polarização, que existe ainda na Argentina, eu achava estranho aquilo. Putz, eram os peronistas e o pessoal lá, né, os neoliberais, os macristas, eu achava aquilo muito estranho. Bom, porque no Brasil não tinha isso ainda. A gente tinha outros interesses e tal. Aí depois eu comecei a ver que isso começou forte no Brasil. E de uma forma muito selvagem, né? Porque o Brasil, né, que, digamos, não é o país mais letrado do mundo, né? Estamos aí um pouco na... E, então esse negócio vira assim, vou quebrar essa cara, né? Por isso que eu acho que liberar a arma do Brasil não é um negócio que funciona, sei lá, na Noruega, Islândia, é legal, né? Mas aqui não. Você falou, vou quebrar sua cara, quer dizer, tem um lado muito medonho dessa polarização. Vocês estão fazendo piada com isso ou já partiu para a fase mais de é melhor não mexer com isso para até não ser taxado de coxinha ou mortadela? Eu faço, na verdade, mas é engraçado, é difícil você ser um espírito livre, né? Free spirit, que você não... Eu não sou seduzido por nenhum lado. Eu sempre fui mais esquerda, assim, mas assim... Você já trabalhou na esquerda... Eu ouvi você na CBN hoje, você já trabalhou Trabalhei na prefeitura primeira do PT, claro, mas eu entrei lá sem ser...
Era um cargo... eu não era um cargo ofereço político. os meus serviços aí, tudo. Sempre fui mais esquerda e tudo, mas eu nunca achei que o governo Lula fosse um governo de esquerda. O governo Lula foi um governo, assim, de direita, mas que deu uma força aí para os pobres, né? Porque se o Lula fosse esquerda, eu não ia gostar muito, porque aí, tipo, eu não curto muito essa coisa de bolivariana. Desculpa, vão querer me queimar, tudo, vão me matar, amanhã, tudo. Não acho legal. Todo mundo diz que a Venezuela foi por terra por causa de sabotagem dos empresários. Não acredito nesse negócio, tá entendendo? Desculpa, cara, acho meio tosco. Está desculpado. E Então, como é que chamam os mortadelas na Argentina? na Argentina é choripaneiro e tal, né? Que é o churrasco de linguiça. Bom, agora que eu confessei que eu sou direitaço e tal, a gente pode continuar esse negócio. Agora, me diz uma coisa, nesses 2 anos de um Brasil, além de ter essa polarização, a gente teve uma crise danada, né? E as oscilações econômicas estiveram muito em debate. Crise é outro tema triste, é outro tema, né? Desemprego e tal. Também dá para fazer piada disso. Recuperação econômica ficou, de alguma forma, no assunto de vocês, porque foi assunto das entrevistas, dos debates do Um Brasil. Rola essa reflexão, assim, puta, não dá para brincar com isso, o Brasil está num momento assim, assado, ou no Brasil pode-se fazer piada de qualquer coisa a qualquer momento? Tem assuntos que você tem que, na Você verdade... tem essa autocensura? Não é. Tipo, tem coisas que são meio complicadíssimas, né? Que já se fez piada que não dá. Agora, assédio, por exemplo, você vai tomar. Ou se você ficar alguma alusão à pedofilia, você vai ter coisas que Mas não pode. tem coisas que não são legais mesmo. De você não, fazer que uma não me piada, interessa. Você vai fazer uma piada de gay pra quê? Né? Mas Tem eu entendo coisas que o que você são está falando, legais, antigamente assim. podia, né? Podia inteiro, mas eu sempre nunca fiz. Eu sempre fiz um tom mais. Cada humorista tem o seu tom, né? Tipo. Não, antigamente tinha trapalhões, né? Tinha uma coisa assim que completamente que hoje não faz mais o menor sentido. Né? Mas esse o jeito que o Didi, o Renato Aragão tratava o Mussum era uma coisa que hoje está totalmente Não fora tem de espaço, cogitação. E, pelo amor de Deus, não tem que ter mesmo. Aquilo se você imaginar personagens do Chico Anísio, que todos eram divertidos, mas que assim, tinha que ele tinha uma mulher que era muito feia, né? Você lembra disso? A Biscoito e tal. E ele ficava ali com uma garota e tal. Um negócio que hoje você fala assim, não. Isso é um humor antigo, né? Ele fazia sentido naquela época, assim. Hoje, obviamente, que não faz mais, assim, porque ninguém vai achar engraçado também. Né? Evolui, as coisas mudam. Mas você chega a fazer e depois falar, não, isso não rola hoje, vamos mudar de assunto aqui. Eu só tenho umas 2 ou 3 piadas que eu não publico. Já cheguei a publicar, mas com um título, tipo, tirando o meu da reta, tá entendendo? Eu tenho uma piada que é muito, assim, muito foda. Então, sabe o que é? Eu quis publicar uma vez, aí eu coloquei, para me salvar, tirar da reta, eu coloquei assim, tipo, o pessoal é muito escroto. Como que dizendo o quê? Matrix. Colou? Publiquei, mas ainda bem que ninguém lembra, eu não vou falar o que é. Mas não, fala o tema, o que era? Era política? Não cai nessa, não vai, porque... Na real, eu não lembro, porque, Você esqueceu. Deletou. E você, Jean, você fugiu da raia, você faz essa censura? Eu acho que assim, tem uma coisa a se dizer dessa polarização, que é o seguinte, esquerda e direita. Porque a pessoa, para ela se posicionar, ou de direita ou de esquerda, parece que ela tem que levar o pacote todo do que cada coisa significa. Sim. E às vezes a gente tem valores de direita e valores de esquerda, né? Mas do jeito que tá, ou você é isso ou você é aquilo, né? E aí fica complicado. E aí a polarização em si, ela pode ser a matéria-prima para você trabalhar uma charge. Agora, os chargistas também, eles erram, e bastante. O que está acontecendo agora, essa questão da vacina da febre amarela, né? No começo do século XX, teve a da varíola e teve a revolta da vacina. E os chargistas da época criticavam o governo aplicar a vacina, só que precisava. Só que o modo como o governo fez que foi ruim, ele não comunicou, foi feito à força, e estava todo um contexto ali acontecendo no Rio de Janeiro, né, de tirar os cortiços e tudo, então foi uma coisa forçada. Só que a vacina em si era importante, só que os chargistas foram na onda de que não pode tomar a vacina, e tinha que é uma coisa que volta, né? E tem muita gente com medo da vacina, dessa vacina. Já fez piada com a vacina, não? Já fez Não, ainda não. Porque às vezes a escala que cai, eu procuro um assunto mais quente daquele dia ali, né?
eu trabalhei para o Notícias Populares uma vez, eu fui chargista de Copa do Mundo, olha só, putz, tinha acabado de chegar em São Paulo. Então eu lembro que antes de terminar o jogo do Brasil, não sabia se o Brasil ia ser campeão ou não, eu tinha que... Você mandou duas. Eu tinha duas, da derrota e da vitória. Pior que eu daí entreguei lá ao Álvaro Pereira Júnior, que era editor, e fiz uma charge muito ruim e completamente sem... Porque o Brasil tinha ganhado, era a hora de fazer a charge da alegria. E eu fiz uma outra, sei lá, que droga. E faltava 1 minuto para fechar o jornal. E o Álvaro falou assim, é meu amigo, então falou, o Álvaro falou, pô, não é legal, cara, tem que comemorar isso. Faltava, sei lá, 5 minutos para as rotativas. Aí você tinha, né? Aí eu fiz o Parreira com aquela vovozela e tal. Umas serpentinas caindo e os caras dançando. Super criativa. Ficou alegríssima, né? Nossa, imagina o Parreira. Mas fazer cartoon sobre futebol parece que... Eu não acompanho muito futebol e tudo, mas já teve uma época que eu ilustrava uma coluna de futebol. Mas é incrível como o futebol já é polarizado há muito tempo. Dá muita repercussão e você é muito malhado. Porque você faz do time que ganhou, o outro vai te malhar e vice-versa. A política está ficando assim. O futebol já é assim há muito tempo e desperta paixões mesmo fortes, assim, né? Então é bem complicado, assim. E aí uma vez numa entrevista no rádio, eu fazia charge, era um outro jornal, e fazia uma coluna de futebol, ilustrava. Eu fui chamado numa rádio para uma entrevista, mas o que me levou até lá foi por causa das charges de futebol, porque as de política ninguém ligava, mas de futebol... E aí o cara da rádio perguntou que time você torce, aí eu saí pela tangente, tem que ser neutro. Mas na verdade não torcia para ninguém, né? Mas eu lia, naquela época eu estava muito informado sobre futebol. E de alguma forma vocês tiveram que se inteirar um pouco mais? Você disse que aprendeu até o que é inflação, né? Pra fazer na verdade é assim, eu aprendi agora, a última entrevista foi legal, eu aprendi que assim, é simples a inflação. A Casa da Moeda imprime mais cédulas. Muitas cédulas causam inflação. Pô, genial, cara. Pronto. Para resolver a inflação é só parar de imprimir moeda. Pronto. Eu só não falo que aprendo com os vídeos que eu faço sociais, porque senão eu vou ter que começar a pagar para trabalhar, né? Mas sim, eu gosto. Alguns assuntos, claro, me interessam mais que outros, né? Mas é sempre... É porque... Mas você vai assistindo e anotando as ideias? Eu pego um caderninho, assim, uma folhinha e vou pondo palavras-chave e fico 72 horas, assim, pensando, ideias, debatendo com minha mulher, os vizinhos e tal. E envio 7 esboços para eles e passados 8 dias, eles me mandam, de acordo com a votação, eu finalizo a charge que foi mais votada. E os esboços que eles não aceitam, você joga para a internet, reaproveita, faz alguma coisa. Aí você manda para o Caco e ele usa, né? Como é que você faz, Caco? Você vai... Eu uso que o ladrão joga fora. Não, mas falando sério, porque eu não consigo falar sério muito tempo, mas enfim, é isso, eu anoto as palavras-chave e aí vai, né? E às vezes, o que eu tenho, às vezes eu envio 2 ou 3 ideias, porque, né? Mas eu tenho medo de enviar 2 ou 3 ideias porque os caras ficam mal acostumados, porque aí depois você manda uma só, pô, cadê as outras 7? No dia que você não tiver mais de uma ideia. Você faz assim, Caco? Você vai anotando? É, sempre isso, né? Você fica lá assistindo a entrevista e anotando palavras-chave e tal. Depois você pensa e tal, assiste de novo. Claro, eu assisto várias vezes. O problema é quando é em inglês, né? Tem que ficar, aproveita para aprender inglês e tal. Mas é uma coisa que eu até estava falando aqui, acho que com o Guilherme, assim, sobre as entrevistas são incríveis, né? Nem porque a gente está aqui, porque é um Brasil, time bem mas as qualificado. entrevistas são muito legais, assim. Então, dá um tesão mesmo de fazer. Pô, eu acabei de assistir um negócio legal e é claro que tem alguns assuntos que parecem assim, nossa, aqui não tem graça. Sei lá, sobre educação, formação de política e tal. Às vezes é um assunto que você fala assim, nossa, aqui não vou achar graça nenhuma nisso. Mas esse uma hora vem, né? Sempre tem algo Sim, que você tira. Então tem essa vantagem, assim, de a gente estar explorando temas que são assuntos que são bem interessantes, né? E não tem a ver sair mais rápido, ser melhor,
do que aí demorar mais tempo, Sim. né? Às vezes até o contrário, né? Porque quando aquele assunto bate muito com você, você já está ali, e aí você vai já esboçando, já vai deixando para, né? Eu falei Lava Jato porque calhou de abrir aqui enquanto você pensava, Caco, justo numa tira sua, né? A Lava Jato pinça as maçãs... Charge. numa charge sua, tira é no jornal. A Lava Jato pinça as maçãs podres do cesto. O problema é que apodrece tudo de novo. Aí você diz, é o cesto que tá podre. E o desenho é Brasília aqui. Provavelmente foi sobre um debate de política. Que Lava Jato foi o que vocês mais assistiram, porque Lava Jato virou assunto que era só de política, virou de economia, virou de polícia, prende um, a bolsa sobe, julga outro, a bolsa cai, tá tudo misturado, né? Mas esse, por exemplo, era de uma entrevista em que o entrevistado falava desses cestos das maçãs que apodrecem. Aí você pensa em Brasília, tem aquele negócio ali, o Planalto ali, as duas torres e aquela bandeja ali, aqueles pratos, né? Você já bota o teu cesto ali. Eu estava lendo, até para preparar essa entrevista, lendo uma entrevista do Milor Fernandes, um pouco antes dele morrer, sobre se ele acompanhava a política, né, se ele estava, e ele dizia assim, né, eu acompanho tudo, e alguém consegue deixar de ver que país maravilhoso que é esse Brasil, que acontece essa esculhambação homérica e até agora não tem ninguém preso. Essa entrevista tem pouco mais de 15 anos, né? Agora tem gente presa. Isso não quer dizer que a esculhambação parou, né? Para vocês, continua um cardápio imenso de coisa para tirar sarro, que é uma forma de criticar maravilhosa, assim, né? A gente achava antigamente que prender alguém ia significar uma certa honra. Não mudou muita coisa, né? Mas tem uma mudança, né? A gente percebe assim, que a gente está vivendo um período de transição, né? A gente está no meio de uma transição que a gente não sabe aonde vai dar, né? Essa coisa, a virada do século, né? A gente está em... eu vivi todos os anos 80 ali, ninguém falava dos anos 10, que tinha acontecido uma super coisa nos anos 10, né? A coisa começava a partir dos anos 20 e a gente está no meio dos anos 10, né? E as coisas mudando, né? A gente estava falando hoje lá no rádio sobre a questão do feminismo, né? Existe até uma certa histeria em vários assuntos, né? Em que você não consegue mais conversar, né? Ou ter uma discussão civilizada sobre determinados assuntos. Com a política eu vejo a mesma coisa, assim, a gente está passando por um processo aí que vai chegar, ninguém sabe aonde, mas parece que a gente está no meio de uma transição. Há uma mudança, você fala. Eu acho que sim. Por exemplo, comportamental, na questão das mulheres, gays. Sim, isso é uma mudança. Eu acho que no sentido... Quer dizer, acho que tem que prender um monte mais de gente, tudo no caso, mas é isso que eu quis dizer, que tem que chegar um momento que o político tem que... Corrupção sempre vai haver, na verdade, né? Mas tem que chegar um momento que o político vai pensar duas vezes antes de... Mas parece que está arraigado. Eu moro na Argentina, o problema da corrupção da Argentina é maior, que é impressionante. Tudo é feito com propina, né? Você já consegue ter um senso maior de justiça pelo fato de algumas pessoas terem sido presas? E aproveito para falar de justiça porque vocês também falaram de justiça nas charges de vocês aqui. Eu abro a do Caco, por exemplo, que fala da reforma do judiciário. Sim. Tá com a planta, comprou material, cimento, daí ele diz aqui, não, só tem esse martelinho. A gente... os chargistas, eu acredito, nós somos espectadores tanto quanto um leitor comum, né? Porque a gente está observando tudo, só que a gente tenta cavar um pouco mais fundo, né? Para ver o que está acontecendo e tentar traduzir aquilo, tentar ter um olhar inédito, que nem sempre é fácil, mas a gente é parte, a gente é também produto disso tudo que está acontecendo, né? Também a gente está aqui. Então, as coisas vão acontecendo e tem hora que a gente fica também meio perdido, assim, né? Para onde isso vai dar como que eu trato isso daqui. Talvez eu costumo, às vezes, quando o assunto está confuso para mim, eu prefiro, às vezes, não fazer, esperar um pouco para entender melhor aquilo, para depois ter uma opinião, para não ter uma opinião errada e tudo, né? Então, é um olhar para aquilo e é um olhar para a gente mesmo, né? Como cidadão, como alguém que está ali, né?
Então, isso acaba sendo... A gente participa desse processo de mudança e a gente vai mudando também junto, né? Agora, na charge, você teoricamente escreve menos do que na tira. Não sei se isso é uma lógica. Aí eu acabo percebendo aqui que você escreve mais do que eles. É porque talvez eles já... porque ele sabe escrever. Né? Vocês já gastam mais caneta no dia a dia, nas tirinhas? É uma necessidade de Eu de acho que, expor mais? assim... Você também percebe isso, não? Percebo porque, assim, fazer charge para o Brasil é um pouco diferente. Porque, assim, o conteúdo que a gente tem do Brasil é interessante porque são entrevistas de pessoas especializadas naquele assunto e, além desse que tem uma característica um pouco diferente da notícia, que a notícia aponta o defeito, o que está acontecendo de errado. E as entrevistas aqui eu tenho percebido assim, que tem o que está acontecendo de errado e muitas vezes esses entrevistados têm alguma ideia de uma solução para aquilo. E eu acho isso legal, entendeu? Porque olha o que ele está pensando, tem uma corrente que pensa isso, tem uma corrente que pensa aquilo outro, entendeu? Então, você tem mais informação ainda para criar aquilo, né? E aí, e às vezes eu penso assim, que como algumas pessoas, principalmente em redes sociais, elas estão com uma certa dificuldade para entender determinadas ideias, ainda que uma vez o Ziraldo falou que você tem que fazer a sua charge para o seu leitor mais inteligente. Só que é complicado porque você quer, ao mesmo tempo com a sua charge, atingir o máximo de pessoas possíveis, para que elas entendam, né? Então, tem determinado assunto que às vezes é até complicado para mim, que eu procuro, dentro da charge, ter uma pitada de didatismo ali, de situar dentro daquele quadro que eu tenho, situar o que está acontecendo e morrer com a ideia, entendeu? Porque eu tenho que pensar que eu não estou fazendo a charge para os meus colegas, Sim. entendeu? Eu tenho que estar fazendo para mais pessoas. Então, né? o texto seria uma Então, ajuda. é claro que quando eu consigo uma ideia concisa, em que eu passe tudo que eu quero num desenho, é muito melhor. Mas se eu vejo que aquilo vai, sabe, nossa, isso aqui vai ser entendido de alguma forma, eu tento dar uma costurada ali. Acho que é por isso, talvez, eu coloque mais. Agora, Caco, ele falou do Ziraldo, né? E uma das coisas mais interessantes desse projeto de vocês, junto com o Brasil, foi a possibilidade de voltar a se falar de vários temas ao mesmo tempo, de forma séria, textualmente, com entrevistas, mas também através de charges. Eu falo isso para linkar com o Ziraldo, porque você acha que existiria espaço para um veículo como o Pasquim nos dias de hoje? Ou ele já existe na internet de forma ramificada, talvez até com uma animação? Se existe, me conta, porque eu não conheço. Tem espaço? O Pasquim fazia um humor combativo, né? E numa época em que você tinha poucos, vamos dizer assim, tabloides, né? Agora, como você falou, assim, tem internet, então tá tudo espalhado. Está muito espalhado, Está tudo espalhado. Com aquela representatividade, assim, talvez não exista. Se você faz assim um jornal como o Pasquim, totalmente de esquerda, né, e criticando a direita, de novo, né, você não está mais, você não é uma unanimidade, longe disso, né? Então é tudo diferente, né? Não cabe essa coisa essa frase do Ziraldo. Você tem que fazer pensando no seu leitor mais inteligente. Isso é muito arriscado você fazer hoje. Na Argentina você pode ter, né? Você tem um público que é leitor, né? Um cara que tem um cara que tem cultura, tem outra bagagem, né? E aqui cada vez menos. Então, por exemplo, eu né, tenho essa coisa dos quadrinhos, mas também trabalho com roteiro. Você está pensando, quando você pensa no roteiro, você está pensando no alcance de uma televisão, mesmo a cabo, e quem vai assistir aquilo,
Se eu for pensar que eu vou fazer aquilo para o meu melhor leitor, eu estou ferrado, assim. Eu vou ter zero audiência, né? Então, a gente hoje pensa muito mais no pior leitor do que no melhor, né? Esse cara tomou a frente, vamos dizer assim. Ainda que ele não, Mas vocês ele não pensam, pode ser ele para nos pautar também. Vocês ficam pensando em leitor? Eu não penso em leitor. Eu fico fazendo desenho, cara. Não, Você não pensa no leitor ou você está fazendo piada agora? não sei. Claro que eu não vou fazer uma coisa meio estapafúrdia e tal, mas você fica imaginando assim, ô leitor, assim como é, cara. Nos quadrinhos não, mas quando eu faço o roteiro para a TV, eu imagino que tem o público ali. Mas você não mostra para alguém, para sua esposa, e aí, você gostou, tal? Ela sempre diz que não gosta, né? E os meus filhos não entendem. São muito novos. Você pensa no leitor, eu só estava querendo sacanear os dois. Mas tem uma coisa engraçada acontecendo também por causa da internet, das redes sociais, assim, que o nosso principal concorrente agora são os memes, né? Isso. Porque tem muita coisa besta, mas tem coisa inteligente ali e que está pipocando o tempo todo, né? Às vezes você está tendo uma ideia, nossa, fizeram um meme disso daqui. Mas vocês podem virar meme. Então, mas eu acho que o meme tem essa característica de ser autoral, de ser uma coisa que surge, que brota ali, né? Eu recebi mas um meme seu, sabia? a gente tem que tentar ultrapassar eles, assim, entendeu? Senão deixa de ter sentido. Eu recebi um meme seu, uma tirinha de uma conversa de uma mulher com o Pinóquio. Ah, sim. E ela perguntava... O Pinóquio pergunta, né? O que você achou do meu perfume? O que você achou do meu perfume? E aí ela responde, amadeirado. Isso saiu no jornal? Não, isso eu pus no meu Instagram. Tá só, vendo? Chegou pra mim. O meme pode viralizar. Que, assim como eles, eu também fico com um caderno e eu fico anotando coisas, né? E eu quando eu vou criar também, eu não escrevo muito as palavras, eu fico tentando bolar já rabiscando, né? Então eu não... A gente tem que virar memista, então, não? Isso tem agora essas ferramentas. Meme é aquele negócio, uma fotinha, uma frasezinha. Essas coisas. É algo que viralize. Pode, no caso dele era uma charge, como outra, mas... Então, mas eu acho que ao mesmo tempo que os memes, eles têm tanto que ao mesmo tempo eles banalizam um pouco a ideia de alguém ter uma boa ideia, entendeu? Meio que banaliza. E aí o nosso trabalho passa, às vezes, a ser visto como um desenhinho, né? Agora, então, a gente tem que tentar melhorar, ser cada vez melhor que isso até, né? Você disse que não existe uma unanimidade, né? Como no caso do Pasquim, para existir um produto como aquele, né? Nós vamos ter um ano de eleição e o Brasil vai continuar produzindo e tal. Mas algumas unanimidades são repetidas nos debates aqui, né? Alguns pontos de vista sobre economia, sobre política, por exemplo. Nesse sentido, não dá nem para arriscar politicamente sobre candidatos como Bolsonaro ou outros extremos. Você acha que mesmo num cenário como esse, ainda é arriscado para um chargista tentar criticar ou brincar ou cutucar? Eu acho pelo contrário. Acho que a gente tem um prato cheio, né? Porque assim, a gente está diante de uma situação que talvez a Angélica seja a nossa próxima primeira-dama. Isso, Luciano Huck. Então, a coisa está engraçada já de cara, né? Você vê... Quando você chega em vez, imagina que o Luciano Huck pode ser a melhor solução, é que as coisas estão bem feias mesmo, né? Eu tinha uma teoria, mas minhas teorias são geniais, cara, que antes de tirarem a Dilma do impeachment, eu falei, vocês são burros, cara, deixa o governo dela se arruinar sozinho e depois entra o Écio numa buena, cara. E aí eles fizeram essa cagada toda. E estamos agora nesse negócio. Não sei. A sua solução genial era deixar a Dilma sair para vir o Aécio numa buena. Eu falei assim, se você é petista, vote no Aécio. Por quê? Porque agora não tem buena onda mundial. O Aécio vai se ferrar total e depois vai entrar o Lula como salvador da pátria. Os caras não me ouviram, cara. E agora deu nisso. Mas Mas você pôs isso em tira? Não, eu escrevi isso, porque na verdade todo mundo sabia que o próximo presidente ia ferrar. A gente sabe, por exemplo, o Macri, por exemplo, por que ele quis se eleger? O momento era que ia dar tudo errado, como está dando, sabe? Deixa eu esperar quando está tudo certo, commodities, sei lá, né? Está tudo, a Brasil na moda, né? Bom, a gente falou 40 minutos já, chegamos ao final, tinha muita coisa para falar.
falamos da Argentina, nem chegamos no Quino, nem chegamos em outros tantos cartunistas, chargistas brasileiros, mas é porque o assunto são 2 anos de Um Brasil, 2 anos de muito debate e muita coisa que ainda está por vir. Você continua acompanhando toda essa conversa e todo o registro que o Adão, o Joel e o Caco fizeram para a gente no @canal 1 Brasil.